A cidade de Itajaí está celebrando mais um aniversário e um lançamento especial faz parte da programação oficial do município. A 12ª edição do Anuário de Itajaí reúne publicações históricas que revelam um pouco da vida social, cultural, esportiva, política e econômica de Itajaí e região. A produção da Fundação Genésio Miranda Lins preserva a história, a memória da cidade com poesias, crônicas, fotografias e notícias de diferentes épocas. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio, pela TV Univale, hoje com a participação da acadêmica de jornalismo Fernanda Vieira. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode enviar sugestões de pauta através do e-mail vivavozunivale@hotmail.com, também no Facebook, facebook.com/vivavozunivale e no Twitter, @vivavozunivale. Pois é, e para comemorar estes 154 anos de Itajaí, nós convidamos Rogério Marcos Lenzi, historiador e editor do Anuário de Itajaí de 2014. Obrigada pela presença, Rogério. Bem-vindo ao programa. Obrigado e tenham todos uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Univale FM e aos telespectadores da TV Univale. Rogério, bom, o anuário nasceu lá já em 1924, né? E daí passou a ser publicado anualmente só em 1998, pelo que a gente andou verificando ali, né? Mas me conta qual é a importância desse registro ao longo de todos esses anos dos acontecimentos que marcaram a cidade de Itajaí. Sim, o primeiro anuário, que é de 1924, que foi criado pelos então jornalistas Juventino Linhares e Jaime Fernandes Vieira, foi uma publicação comemorativa ao centenário de instalação do Curato no município, que ocorreu em 1824. Queriam eles dar continuidade a essa publicação, mas não houve meios econômicos para isso. Foi tão importante na época e ficou tão bem gravado na memória das pessoas que em 1949, com Marcos Conder e Silveira Júnior, retomaram a publicação do anuário. 29. Teve de novo. 24 e depois em 49. 49. Né? E também com a ideia de dar continuidade, fazer dele uma publicação anual. Infelizmente, talvez pelos mesmos motivos, não foi dado a cabo. E depois, para se comemorar o centenário do município, em 1960, o jornalista Laércio Cunha e Silva e Roberto Melo de Faria publicaram em 1959 e 1960 esses dois anuários comemorativos ao centenário. Também, depois desses anos, não houve mais como dar continuidade a essa obra. Bacana, então é daí que vem o conceito anuário, né? A proposta é que ele seja publicado anualmente. Sim, né? Mas... Tem mais algo que você queira revelar sobre o conceito? Esses 4 primeiros iniciais anuários, aí você vai encontrar assim, dados fabulosos sobre a cidade e sua época. Você tem registros aí econômicos, porque o nome das ruas, sabe? A vida cotidiana é muito bem representada nesses anuários. Diferem em muito da retomada dos anuários a partir de 1998. A partir de 98, o anuário quase assim que serve como anais da Fundação Genésio Miranda Lins, porque ele congrega ali de diferentes linhas e diferentes temas, vários artigos de diferentes autores, independentemente da linha que ele segue. Mas trata-se especificamente mais da história de Itajaí e região e também recheado com arte, poesia e cultura. Bom, e o anuário reúne informações sobre quais aspectos da vida itajaiense? Olha, em 12 edições, posso contar que temos de tudo. Desde sobre o Sr. Miguel da Canoa, uma parte cultural da cidade, Farra do Boi, Boi de Mamão, Carnaval de Itajaí, reúne artigos diversos dos mais variados temas. Isso tem sempre mantido essa postura de ser um material aberto e com vários colaboradores. Porque a linha editorial do anual é isso aí, né? Ela quer sempre ampliar o acervo textual desse periódico, porque ela congrega e acolhe os mais diversos estilos e temáticas.
Bacana. Agora, você podia citar, por exemplo, vamos puxar para esse novo, aliás, você está com ele aí na mão, quer mostrar para as câmeras, para quem está assistindo pela TV, ver a capa, né, do anuário. Bem linda essa foto, inclusive, né? Bonita, a foto do Ronaldo Silva Júnior. Muito bacana. Pois é, Rogério, você podia citar, então, neste anuário 2014, é 13, né, na verdade, está sendo lançado em 14, isso. É isso, né? O que seriam fatos que foram marcantes que você gostaria de destacar aqui para a gente? Bom, na 12ª edição, nós temos, para mim, todos os artigos são excelentes, né? O primeiro artigo do Ivan Carlos Serpa trata de um século de extermínio choclen no Vale do Itajaí, né, de 1914, quando houve essa brutalidade. Temos sobre um histórico do bairro Itaipava. Esses históricos, aliás, sobre os bairros da cidade, quando os pesquisadores nos enviam esses relatos para que sejam publicados anuários, são de extrema importância, porque muitos alunos da escola pública vêm nos procurar justamente para saber desses relatos, e como é que o bairro tal foi se constituindo, claro. Por que esse nome. Então, esses pesquisadores, fazendo esse trabalho do levantamento histórico do bairro, vai trazendo cada vez mais informações novas. Né? E então, Itaipava, você falou de Itaipava, agora já fiquei curiosa. O que tem de interessante sobre a história de Itaipava? Pode dar um resumo assim rápido para a gente? Deixa eu abrir aqui, né? Um dos mais antigos bairros de Itajaí, a origem do nome Itaipava, com as variantes Itoupava e Itopava, é de origem tupi-guarani e significa pedra que atravessa a água. De fato, no rio Itajaí-Mirim, à altura da ponte da estrada do Tatu, tem e de outro lado, 2 lajes de pedra atravessam o rio a pouca profundidade. Então já começa nessa linha, né? Ele traz aqui no seu artigo entrevistas com pessoas, com moradores dessa área, né, rural e belíssima de Itajaí. E de outros artigos que nós temos aqui. Ao todo são quantos, Rogério, reunidos nesta edição? Uns 12 a 13 artigos. Bastante coisa. A Revolução Federalista, né, são 120 anos da batalha que ocorreu aqui em Itajaí. Inclusive, no Museu Histórico, nós temos um quadro que retrata a degola de João Procópio Bayer. Foi cometida uma atrocidade tremenda. Toda a Revolução, toda a guerra, né, traz esses encargos. Com certeza. Temos mais um artigo sobre enchentes em Itajaí, mas através de um olhar infanto-juvenil, que é produzido por uma professora da rede municipal de ensino. 100 anos de educação, sobre o grupo escolar Vitor Meneres, que ano passado comemorou, né, seus 100 anos. Um especial sobre a regata Jacques Vabre. A gestão pública e a modernização de Itajaí na década de 70 e 73, que foi realizada pelo então prefeito Júlio César, num artigo do professor Edson Dávila. O significado do nome de Itajaí, que o professor Magru Floriano levantou debates, inclusive na biblioteca pública, com convidados, né, teve resultados bem positivos. Um relato sobre o seu Miguel da Canoa e um relato sobre o jornal Caleidoscópio, além de uma fotomontagem contando a história da participação da FEB na Segunda Guerra Mundial. Bacana. Bom, Rogério, e quais materiais têm prioridade na hora de selecionar o que vai entrar no anuário? A prioridade dos materiais, eles devem ser consistentes, primeiramente, né? Eles devem tratar da nossa, não só de Itajaí, mas da nossa região, né? Serem bem escritos, porque é de responsabilidade da Fundação promulgar conhecimento, né? Propagar conhecimento. Então, não podemos incorrer em textos que às vezes não começam bem e no meio acabam se embolando, se confundindo e não chegando a lugar nenhum. Então, para isso, nós temos um conselho editorial composto por 3, às vezes 5 pessoas que leem todos os textos, que são debatidos e são aprovados ou não. Já houve casos de plágio, né? Olha só. Mas já conseguimos identificar
antes que fosse publicado. Agora, imagino que para você, como historiador, estar aí diante de todo esse material é muito rico, deve ser descoberta atrás de descoberta. Você estava contando que você já trabalha na Fundação há 15 anos, né, Rogério? O que você descobriu aí nesse teu tempo de trabalho e em contato com esses materiais? Que tipo de material você descobriu que você percebeu que isso realmente ajuda a contar a história de Itajaí, a entender um pouco o que é Itajaí hoje também? Enfim, dá uma panorâmica do tipo de material que você acaba tendo contato. Bom, como a publicação geralmente é distribuída em bibliotecas e é o público-alvo, são os alunos, não só da rede pública, mas todo e qualquer aluno interessado na história de Itajaí e região, a meu ver, os artigos que têm mais relevância para essas pessoas são os artigos que não são escritos de forma tão acadêmica. Certo. Porque eles acabam tendo um alcance maior para um primeiro conhecimento dessas crianças, né? E, tirando os artigos, as fotografias antigas também são de muita importância, né? Às vezes, para colorir, emoldurar um artigo, as pessoas não mandam fotos, isso é um trabalho que nós realizamos dentro da Fundação, que é procurar as fotografias que podem ser correspondentes à temática que o autor está falando. Então, isso também ajuda muito no trabalho da Fundação Genésio Miranda Lins, em dar continuidade sempre, em promulgar o conhecimento. Este anuário, inclusive, tem umas ilustrações, né? Tem fotografias. O que tem várias, de ilustração? Sempre. São várias ilustrações, né? Tanto atuais como antigas. Algumas simplesmente para ilustrar o trabalho, né? Como é no caso, assim, quando temos poesias dentro do anuário, então é feita uma montagem com fotografias e tal, que não representam significativamente aquele texto, aquele material. E isso, boa parte disso é do acervo da própria Fundação? Tudo. Todas as fotografias são do acervo da Fundação. Fora aquelas fotografias que não são enviadas também, né? Porque uma vez que é aberto o edital, nós aceitamos desde artigos, né, científicos, acadêmicos, relatos, memórias e também imagens, obras de arte, né? No caso, reproduções digitais, né? E para essa edição, muito material? O que chegou para você? Bastante material, bastante. Uma quantidade surpreendente e muito bonita de fotografias atuais, todas referentes também à corrida, a Jacques Fabre. Olha só. E também do cotidiano do Itajaí, né? Então, nós pudemos aproveitar essas imagens, elas nos foram passadas digitalmente, podemos aproveitar essas imagens em 2 cadernos, ou seja, 32 páginas coloridas dentro do anuário. Que bacana. E aí são materiais de pessoas, não só profissionais da área de fotografia, nada disso. Moradores, pessoas pode encaminhar o material para a Fundação. Bacana. E além do anuário, que outras publicações lançadas pela Fundação Cultural ajudam a resgatar a história de Itajaí? A Fundação Genésio Miranda Lins, ela tem uma linha editorial que é bem próxima à história, né? Acho que em 15 anos que eu trabalho aí, nós lançamos diversos livros, como Itajaí, Outras Histórias, História de Itajaí, que é uma organização de vários autores de Itajaí, que na época, então, professores do curso de História da universidade, e foi feito justamente para ser distribuído nas escolas. E isso obteve grande sucesso, né? Porque todas as escolas receberam esse material sem custo nenhum, todo arcado pela Fundação. Além desse livro, nós temos o livro do Genésio Miranda Lins, Empresário Homem Público, né, que é o patrono da Fundação. E outros livros também sobre história, né, reedições, como o do Marcos Conder, que trata de Lauro Miller e A Pequena Pátria, né, um livro tão importante que no cabidal da memória itajaiense. Bacana, a gente vai fazer uma pausa, mas daqui a pouco a gente volta a conversar com o historiador Rogério Marcos Lenzi, ele que é da Fundação Genésio Miranda Lins. Estamos falando sobre o anuário, mas vamos conversar de outras coisas sobre Itajaí, que está fazendo 154 anos, depois do intervalo.
Já estamos de volta. Hoje o nosso entrevistado é o historiador Rogério Marcos Lenzi, da Fundação Genésio Miranda Lins. Nós estamos falando sobre o Anuário de Itajaí, que está sendo lançado agora como parte da programação que comemora os 154 anos da cidade. E, aliás, eu acho que você já podia aproveitar e contar para a gente, Rogério, porque, de uma certa maneira, você que está há tanto tempo na Fundação, acabou impulsionando a retomada dessas edições do anuário, né? E aí, no intervalo, a gente conversava sobre esse lapso enorme que ficou desde 60, né? 1960, daí só voltou em 98. Isso. Como é que foi isso, né? Esse período, essa lacuna, e aí você entrou com a proposta de retomar a ideia do anuário, né? Então, essa ideia da retomada do anuário foi apresentada ao Conselho Curador, então, da Fundação Genésio Miranda Lins, que achou a ideia maravilhosa. E, de fato, foi uma coisa encantadora a todos, porque um título que estava sempre nas mãos de historiadores e pesquisadores, e a gente percebemos que podíamos dar uma contribuição também com resgatando o título Anuário de Itajaí. E, a partir daí, então, em 98, nós convidávamos historiadores, pesquisadores da área de história, a escrever os artigos. Isso era fácil, todo mundo participava, todos. O que era difícil era dar vida à publicação, mandar imprimir, mandar editorar, fazer a capa. Então, foi um começo bastante difícil. Em 99, apesar de termos conseguido colocar 2 páginas coloridas no anuário, tivemos que, como se diz por aí, passar o chapéu entre empresários. E assim foi por alguns anos, até que o nome do Anuário de Itajaí, vinculado à Fundação Genésio Miranda Lins, pôde propor, como uma ação cultural educativa, meios de conseguirmos, através de leis de incentivo à cultura, formas de captação mais fáceis para poder produzir esse material. Então, esse, por exemplo, teve apoio da lei de incentivo? Esse nós conseguimos por meios próprios. Esse a própria fundação acabou conseguindo editar publicar sozinha. Bacana. E você falou da parte colorida, dá para a gente ver a parte interna ali, onde tem as fotos coloridas? Claro. Aí até para a gente ter... São fotos da Raquel Cruz, o Beto Buquino, Magru Floriano. Aliás, é todo o pessoal aqui da Univale, né? Bem bacana. Vou mostrar ali para o pessoal ali. Então, que linda essa da Jacques Wagner. Você que está no rádio, depois pode conferir no nosso blog, a gente vai pôr links para você também poder acompanhar as fotos. Então, são essas fotos, né, que são compostas com os textos. Essa primeira 16 páginas é um texto da Raquel Cruz também, que está falando sobre essa regata. Né? Então, trabalhar a imagem com o texto de uma maneira que fique leve, não fique poluído, porque uma página colorida, a foto vai ter que se ressair tanto quanto o texto, né? Muito bacana. Um trabalho muito bom de todos esses fotógrafos. Rogério, e como que é possível obter o anuário? Na Fundação Genésio Miranda Lins, né, na sede dela, que fica na Beira Rio, ou no Arquivo Público de Itajaí, na rua Lauro Miller, 335, e nós estamos distribuindo também na Biblioteca Pública de Itajaí. Mas é um material só para consulta ou as pessoas podem adquirir o anuário, Rogério? Podem adquirir. Eu acho que dá até um preço simbólico de R$10, se não me engano. Que bacana. Super acessível. Super acessível. Muito legal. Tá certo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a história da cidade. Afinal, a gente está aqui com o historiador, vamos tentar aprender um pouquinho mais, né? Porque a gente sabe, que as pessoas aprendem nas escolas e tudo mais, que os primeiros habitantes que vieram para cá foram portugueses dos Açores e também da Ilha da Madeira. É o que a gente tem de informação mínima, né? Você já me olhou feio, superficial. Ok. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho, então, como você vê, qual é o enfoque que está sendo dado para a história hoje, né? O que se vê hoje em relação a esses fatos históricos do início, dos primeiros moradores aqui da região de Itajaí, Rogério? É bacana isso que tu falou aí, essa relação de primeiros moradores, porque você vê que Itajaí não tem um fundador, né?
as primeiras notícias que temos de Itajaí vêm com João Dias de Arzão, 1600 e alguma coisa, não lembro o ano agora. Mas ele ficou aqui procurando ouro, tá? Foi embora, mas os descendentes ficaram. Quer dizer, já existia um pequeno núcleo populacional aqui. Tá? Depois, em 1777, você tem a invasão espanhola em Desterro. Então, todas aquelas pessoas que moravam em Desterro também vêm para o continente e vêm preencher, e vêm se juntar a esses núcleos populacionais. Né? Aí, mais tarde, em 1824, você já vai ter aqui o Agostinho Alves Ramos, que vem de Florianópolis, né, de Desterro, monta uma casa de comércio, vira deputado provincial, o que foi muito bom para Itajaí, porque ele consegue fazer, no entorno da igreja, uma pequena vila, que antes era apenas um pequeno povoado. Né? Essas coisas que vão se alimentando, a própria cidade que se alimenta do rio, principalmente, né? Eu acho que a grande importância de Itajaí é o seu rio. Hoje em dia a gente vê isso, né, através da questão econômica, pelos portos, mas não só isso, também pela cultura do rio. Tínhamos em Itajaí, na década de 10, 15, 20, regatas pelo Itajaí-Açu, ioles. Isso dá uma vontade de ter de novo, né? Então a Florianópolis, Laguna, competindo aqui em Itajaí com os itajaienses, temos o Clube Náutico, o Almirante Barroso, o Marcílio Dias, o Cruz e Souza, né? Isso é bacana. Então acho que esse novo olhar que está se dando agora, voltado para o Rio, também é uma forma de olhar para si mesmo, né? Essa quase voltando a ser uma tradição novamente. A regata e tudo que trouxe socialmente. Tudo que essas regatas estão trazendo para Itajaí. O que é a gente se voltar para o Rio, né? Quer dizer, se voltar para o Rio é o que também? É tratar o esgoto. Claro. Né? A gente já teve essa notícia agora, a semana que Itajaí já está pronta para fazer o tratamento dos esgotos. Isso é bacana. Né? Isso é saudável para a cidade, para todas as pessoas que vivem aqui, né? Sejam elas itajaienses ou não. Rogério, e aqui em Itajaí há quem diga que Itajaí significa rio que corre sobre as pedras, mas também tem quem ache que é Rio dos Taiás. Você poderia explicar melhor qual é a origem do nome Itajaí? Olha, o professor Magru Floriano levantou vários debates a respeito disso, inclusive o texto dele mais contido, né, resumido, está sendo publicado nessa edição do Anuário. Então, tem vários significados sobre o rio Itajaí. Um dos textos, né? A gente podia até dar o título do artigo do só para ter uma ideia, 35 traduções possíveis. Uau! Possíveis. Né? Mas eu já tinha até conversado com ele e disse, olha, uma vez eu escutei um tupi-guarani falando para mim que isso é água podre. Então, então vai saber. Que já era desde aquela época. Né? Vai saber qual será o verdadeiro significado. É uma discussão interessante, né? Querer saber por que a sua origem, né? O seu nome. Todo mundo quer saber, né? A origem do seu nome. Mãe, por que deu esse nome para mim, né? Rogério, você é itajaiense? Não, eu sou... Como é que você adotou Itajaí? Pois então, eu nasci em Rio dos Cedros, me criei em Timbó e em 93 eu vim para cá cursar a faculdade de História. E me apaixonei pela cidade, pela luz da cidade, principalmente no entardecer, né? E estamos aí, trabalhando. Eu adotei essa cidade como minha e gosto muito dela, gosto da sua cultura, das pessoas. Aliás, uma coisa bacana, por que eu te perguntei isso? Porque, na verdade, a gente está falando de história, mas as pessoas que vivem hoje aqui estão fazendo a história, né, da cidade. E uma campanha, vamos dizer assim, que a prefeitura lançou no Facebook é bacana e tem o seguinte título: Você é o que nos faz crescer, né? Perfeito. Então, onde estão as fotos de algumas figuras que são personalidades, mas não são autoridades, são moradores que tem uma relação muito íntima com a cidade, né? Então, tem alguns que são clássicos, né? Por exemplo, Nego Butti, que o pessoal fala muito nele. E, para você, tem uma figura emblemática que você considera a marca, assim, de Itajaí, ou algumas, enfim? Quem que você citaria? Teria algumas.
Mas uma pessoa que me chamou muita atenção e me afeiçoou foi a Olga da Silva, né, a conhecida Maria do Cais. Isso quando, na minha época ainda de estudante de história, eu a conheci e quis fazer uma entrevista com ela sobre a história da sua vida. E ela me disse, então, você desliga o gravador e eu te conto. Se tu achar que é interessante, que vale a pena, eu te falo tudo de novo. E ela me contou a história. E eu entendi que eu não deveria gravar, em respeito à história de vida dela. Olha só. E o que foi revelador que ela te contou que você achou importante, assim? A determinação dela, enquanto... Não queria usar a palavra líder comunitária, mas assim, a determinação dela cuidar de um pequeno grupo que viviam juntos. Sabe? Uma coisa assim, protetora, extremamente cuidadosa com as crianças. Então, isso foi muito impactante. Mesmo com todos os estereótipos que ela teve que conviver, sim. né? Infelizmente, né? E depois com outras entrevistas que eu fiz, fui realizando ao longo da vida, principalmente com estivadores, me contavam muitas histórias sobre elas. Né? Que, se não der o peixe para Maria, ela vai rogar uma praga, aquele barco não pesca mais. Olha só. Aí teve casos de estivador que me contou que, fulano de tal lá, foi lá, pagou pelos serviços da Maria, acabou morrendo do coração. Então, tem mitos também, um monte de lenda. Histórias, sabe como é que é, né? Bacana. São das mais diversas, divertidas e tragicômicas. Né? Rogério, a gente tem 1 minuto agora. E assim, para finalizar, mesmo você não sendo itajaiense, você sem dúvida vive intensamente a história de Itajaí. O que te dá mais orgulho de viver aqui em Itajaí? É uma pergunta bem complexa, porque não existe só uma coisa que me deixa orgulhoso de trabalhar nessa cidade, de viver nessa cidade, de sentir essa cidade. Mas, como eu falei antes, eu acho que a luz que incide sobre Itajaí, sempre nos entardeceres, e o rio, né, essa coisa temporal que é o rio, eu acho uma paisagem simplesmente deslumbrante. Né? Junto com os garapuvus, que em novembro florescem aqui no Morro Cortado, esses morros todos, me faz pensar que toda essa leveza, mas com toda essa força que o rio tem, compreende bem o espírito do itajaiense. Ele sabe ser doce, ele sabe ser querido. Querido, perfeito. Mas também sabem ter a coragem e a energia, como quando numa enchente, de poder se recuperar, de poder ser ordeiro, de poder se reerguer novamente. E isso é uma das coisas do qual me orgulho de ficar aqui em Itajaí. Legal, muito bom, muito bacana. Esse é o Rogério Marcos Lenz, historiador. Ele é o editor do Anuário 2013, né, lançado agora em 2014, o Anuário de Itajaí. Estamos comemorando juntos aqui os 154 anos da cidade. Muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. E a gente se fala no próximo Viva Voz. Tchau, até mais. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlinwein, Ellison Guns, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.